abrisse a Bíblia e permanecesse com ela aberta no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você abre, dia 4 de dezembro, nós temos a nossa assembleia local aqui na igreja. Então, queria convidar você a fazer parte. O que é a assembleia local? É a prestação de conta do nosso ano para a igreja. Então, a gente presta conta de tudo aquilo que a gente tem feito, de tudo aquilo que os líderes têm feito, os pastores têm feito, e tudo aquilo que tem de dinheiro também, que é bom, né? Tudo aquilo que tem entrado no caixa da igreja e a gente tem usado. Então, a gente presta conta também. Quem achou Lucas capítulo 5, diga amém. Verso 1 diz o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco a um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram os barcos, ambos, a ponto de quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeus, que eram sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Jesus, quando ele inicia o seu ministério, a Bíblia diz que ele entra no deserto, e ele entra cheio do Espírito Santo de Deus, e sai de lá transbordando no poder do Espírito Santo, para cumprir uma obra de Deus, para cumprir algo que Deus havia dito ao seu povo. Jesus era o Filho de Deus, mas mesmo assim na sua missão, Jesus ele vai escolher algumas pessoas que são pessoas. O que você fala, pastor, quando você fala que ele escolheu pessoas que são pessoas? Porque pessoas são falhas, pessoas têm defeito, e não existe pessoas que seja totalmente perfeito, a não ser o seu pastor é perfeito. Oh, aleluia. Então ele precisa de pessoas para ajudar.
E ele vai formar agora o grupo de pessoas que vai ajudar a ele a implantar a igreja de Deus aqui na terra. John Maxwell diz: se você chegar ao sucesso sozinho, você fez algo de errado no meio do caminho. Porque quando você já atingiu o sucesso, quando você atingiu o cume de uma montanha, o pico do sucesso, você precisa ter alguém com você, para que você possa celebrar junto, para que você possa sorrir junto e comemorar as suas vitórias. Então nós precisamos entender e aprender com Jesus, que nós precisamos de pessoas, para cumprir a nossa missão. Se eu não me engano, essa semana, sexta-feira, eu acho que a Mônica mandou lá e ela perguntou se eu não me engano, qual que era o maior desafio de um pastor. Por exemplo, qual que é o meu maior desafio aqui como pastor dessa igreja? Meu maior desafio é o seguinte: primeiro, Deus tem colocado uma visão dentro do meu coração, uma visão para a igreja e uma visão para o povo desta igreja. E qual que é o meu desafio maior? O meu desafio maior é tentar passar para os pastores, tentar passar para a liderança, tentar passar para a igreja, comunicar a visão que Deus tem no meu coração, para que a igreja possa caminhar junto dessa visão, de entender: olha, Deus colocou uma visão dentro do meu coração dessa igreja, mas eu não posso completar essa visão sozinha. Eu preciso da graça de Deus de falar essa visão, para que ela possa cair dentro do seu coração e os seus olhos possam brilhar, para me ajudar a cumprir essa visão. Por exemplo, dentro dessa igreja não pode e nunca terá duas visões. Existe só uma visão, a visão que Deus deu para o pastor. E aí o desafio maior da liderança é o que? O desafio maior de um pastor é o que? É colocar, transmitir para dentro do coração da igreja, para que ela possa entender que nós precisamos caminhar junto em uma mesma direção. Sabe, nós usávamos muito uma frase aqui: juntos nós somos mais fortes. Juntos nós conseguimos completar essa visão. E Jesus sabia disso. E para completar uma visão, você tem que entender que isso demora tempo. Porque demora tempo você discipular. Demora tempo você formar um caráter num crente. Demora tempo você formar um pastor. Demora tempo você formar uma liderança. Demora tempo você ensinar uma igreja. E era isso que Jesus fazia. A palavra de Deus diz que Jesus ensinava com tanta maestria, que ele conseguia atrair multidões até ele. As pessoas vinham para ouvir aquilo que ele tinha para falar. As pessoas vinham para ouvir o sonho e a visão que Jesus tinha no coração dele. Ai, quem dera nós, como líderes, nós pudéssemos transmitir a visão que Deus tem colocado no nosso coração, assim como Jesus conseguia transmitir, a ponto de trazer as pessoas, a ponto de culto após culto, que Jesus se reunia. A Bíblia diz que a multidão o apertava. O verso de número 1 diz assim: a multidão o apertava para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Então nessa noite, eu quero falar sobre um tema: a obediência, ela traz resultado na nossa vida. Amém? Repita comigo: a obediência traz resultado. Então esse texto, a Bíblia diz que Jesus ele vem, e ele vem com uma multidão que aperta. Imagina só, ele está caminhando e a multidão está apertando, ele não consegue se locomover, e ele tem que pregar. O que ele olha e ele vê dois barcos, um de Simão, Pedro, o outro não dá o nome de quem era,
Mas estava lá alguns barcos de Simão, um barco de Simão Pedro e um outro barco. A Bíblia diz que Jesus ele vai lá e ele entra em um dos barcos. Só que quando Jesus ele vai caminhando, ele vê aquelas duas situações. Eu não sei assim, não é segredo que eu gosto de praia, né? Acredito eu que, se Deus me permitir, na minha velhice, morrerei numa casa de frente a uma praia. Não estou falando uma mansão, não estou falando uma casa de frente a uma praia. E você imagina, porque sabe, para mim, tem gente que gosta de sítio. Eu gosto de praia. Sabe, eu gosto do cheiro do sal. Eu gosto de acordar de manhã cedo e pisar os meus pés na areia. Então, eu não sei se você já teve essa oportunidade de acordar cedo e dar uma caminhada na praia. Teve uma época, quando eu morava em Fortaleza, eu sempre falo para os pastores, para os líderes, que uma das diferenças entre como eu prego e como eles pregam está na quantidade de experiência que a gente, de vida que a gente tem vivido. Então a gente consegue trazer muita história, né? E quando você começa a ouvir, você que está aqui há 6 anos comigo, e já ouviu tanta história, né? Que parece que você tem, quantos anos que esse pastor tem? Será que ele tem a idade de Monra? Ou será que ele nasceu há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que ele não saiba demais? Mas a questão é que o tempo, a experiência, ela vai acumulando situações na nossa vida. E eu lembro que uma época eu morava lá no morro, numa favela, de frente à Praia do Futuro. Quem conhece Fortaleza sabe a Praia do Futuro. Então, você subiu um morro de areia, e lá de cima dava para você ver o mar inteiro. E às vezes de manhã, cedo, você descia o morro, cedo mesmo, e você encontrava os pescadores que às vezes passavam semanas no alto mar, e eles estavam ali limpando as redes, tirando os peixes maiores para eles vender. Os menores ele distribuía ali na comunidade. Então era assim, algo assim de brilhar os olhos para quem gosta disso. Então eu imagino Jesus ele caminhando na praia de manhã cedo, e ele olha e vê 2 barcos parados. Não é iate, que é aqueles que vocês fazem cruzeiro. Não, era barcos pequenos, barcos de pesca. E ele vê alguém que ainda ele não sabe o nome. E a gente conhece pela Bíblia que Pedro não era um cara fácil. Você imagina que Pedro, quando andou 3 anos com Jesus, e quando ele está ali, que Jesus é preso, ele está ali, as pessoas começam a dizer: você andava com Jesus. Ele falou: não andava. Aí outra pessoa diz: você andava com Jesus. Você não andava. Aí a Bíblia é tão generosa, porque a Bíblia ela não fala palavrões, mas ela diz, quando o outro servo chega até Pedro, para dizer: você andava assim com Jesus, porque até o jeito de você falar é igual a ele. A Bíblia diz que Pedro começou a praguejar. Sabe o que é isso? Xingar, irmão. Não, mas deixa eu falar, xingar é dizer os maiores palavrões que ele conhecia, né? Ele orava assim: não, seu paralelepípedo, seu inconstitucionalissimamente. Ele xingava os maiores palavrões que você sabe, irmão, que você sabe. Então você imagina, antes dele conhecer Jesus, ele lavando as redes lá, brabo, passou a noite pescando, e estava xingando Deus, xingando o peixe que engoliu Jonas, xingando todo mundo.
Jesus, ele entra, vai lá, naquela brabeza de Pedro, naquela decepção de Pedro. Por quê? Porque ele tinha uma empresa de barcos, ele vivia da pesca, ele tinha que pagar suas contas, funcionários. A Bíblia diz que Tiago e João eram sócios dos barcos. Então eles tinham uma sociedade. Então Pedro está ali preocupado com o que havia de fazer. E aí Jesus vem e entra no barco de Pedro e diz para Pedro: Pedro, você consegue afastar só um pouquinho? Porque senão o povo vai invadir o barco. Aí Pedro talvez nem sobe no barco, já afasta assim, ó. E aí ele continua a limpar as redes lá, e Jesus começa a ensinar. O reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, que é lançada no solo. O reino de Deus é como um homem que foi uma viagem, e Jesus começa a dizer: sejam luz. Jesus começa a falar aquelas palavras, e Pedro está ali bravo, mas ele está ouvindo. Ele está ouvindo aquilo que Jesus está falando, mas ele está bravo. O coração dele está chateado. Quem sabe está chateado com Deus. Porque quando a gente está com dificuldade, a gente fica chateado com todo mundo. Quem já ficou chateado com Deus aí? Hã? Cara, a gente fica chateado de vez em quando. A gente não tem coragem de dizer, porque a gente tem medo de queimar no mármore do inferno, né? A gente tem medo de estar blasfemando. Mas de vez em quando a gente fica chateado com Deus. E Pedro está ali chateado, e Jesus pregando, Jesus falando, o coração de Pedro fechado. Mas Jesus pregando e lembrando daquela texto de Isaías: não é a minha palavra como um martelo que vai batendo na pedra e vai quebrando a pedra? Não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Ele está dizendo que deixa, que vai quebrando aquela casca, aquela dureza no coração. Então assim, o cara mais brabo que entra num culto como esse, ele entra: eu vim aqui porque eu fui convidado para o final, porque eu vim aqui esse dia, porque senão ele não para de me convidar. Ele vem, mas a palavra de Deus, ele vai batendo devagarinho, vai quebrando aquele coração duro, até atingir um coração de carne. E Jesus começa a ensinar, e a multidão começa a ficar maravilhada. Porque eu fico imaginando como é que Jesus pregava, irmão. Devia ser muito gostoso, devia ser melhor do que Paulo, porque quando Paulo pregava, o povo dormia no culto, às vezes caía da janela. Mas Jesus não, o povo se apertava para ouvir a palavra que saía da boca de Jesus. E por quê? Por que o pessoal vinha? Por que a multidão vinha para ouvir Jesus? Sabe por quê, irmão? Porque ele falava acerca de Deus. Se nós quisermos que a igreja, as pessoas venham domingo após domingo num culto como esse, nós precisamos falar acerca de Deus, de quem é Deus, do amor de Deus, do que Ele tem feito para a nossa vida. A palavra de Deus, ela diz que as pessoas, elas comprimiam Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eles não vinham ouvir história, vinham ouvir de um Deus maravilhoso, de um Deus capaz de transformar a nossa vida, de um Deus que estava preocupado com a nossa eternidade. E aí Pedro está ouvindo aquilo lá. A pessoa apertava. Sabe, tem pessoas que quando pregam, cara, a maioria das pessoas que pregam aqui, o pessoal que, sabe, eu não estou puxando assim, meio que já que a gente está falando em peixe, né? Não estou puxando meio a sardinha para o nosso lado. Mas o pessoal que prega aqui, eu fico maravilhado, porque eu gosto de ouvir o que eles falam acerca de Deus. O que eles falam acerca de que Deus tem trabalhado no coração deles.
Tem pessoas aqui que eu vejo, sabe, milagres de Deus na vida. Sabe, o interessante de ser pastor em uma igreja é que você sabe como é que a pessoa começou, como é que ela veio. Muitas vezes as pessoas vêm arrebentada. E aí você não tem muita coisa para fazer, a não ser pregar a palavra de Deus e dizer, confia na palavra de Deus. E aí de repente você começa a ver as pessoas sendo abençoadas, os casamentos sendo restaurados, as pessoas que às vezes que entraram, e às vezes a igreja ajudou de alguma forma, ou com a cesta, ou com, de repente essas pessoas abençoando a igreja, abençoando os irmãos. Mas o que é que faz isso acontecer? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que ela transforma a vida. É a palavra de Deus que muda a vida. É a presença de Deus que transforma a vida. Sabe, eu lembro que uma quarta-feira a gente estava pregando aqui e terminou o culto, ficou uma moça sentada ali, ela não saía. Era como se ela estivesse ali e estivesse implorando para alguém ir lá falar com ela. E eu olhei ela parada ali, eu fui lá e sentei perto dela. Falei, tudo bem? Aí ela deu um tudo bem, mas sabe aquele tudo bem que você começa a chorar? Aí ela falou, eu falei, o que está acontecendo? Ela, eu sofro de depressão, de ansiedade, eu não consigo ficar no meu trabalho, estou com medo de eu ser mandado embora. E começou a falar, e ali naquele pouco tempo que eu tinha, eu comecei a falar sobre Deus. Eu falei, confie em Deus, acredite em Deus que Ele pode mudar a sua vida. E aí eu olhei para ela e falei, olha, eu já passei por isso que você está passando. Então se eu estou dizendo para você que Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a tua vida. Fiz uma oração por ela. E aí eu fico feliz quando ela entra na igreja e ela está bem, ou pelo menos está vencendo, ou pelo menos está superando, sabe? Pelo menos está caminhando para frente, pelo menos está sendo fortalecida. Mas o que faz isso acontecer é quando você reúne uma multidão para falar acerca da palavra de Deus, acerca de Deus. Quando você é sincero e dizer, olha, pode ser que você não vai sair dessa fornalha, mas eu quero dizer para você, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livrados da fornalha, Jesus vai entrar lá junto com você, vai estar com você. Vai estar com você. Então Jesus reunia as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Outro detalhe que eu vejo nesse texto, quando Jesus estava caminhando, a Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos. 2 barcos que estavam ali lavando as redes. Jesus poderia ter entrado no outro, irmão. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou no de quem? De Pedro. Por que Jesus não entrou no outro e entrou no de Pedro? Porque quando você lê a Bíblia e você vê quem é Pedro, Pedro era alguém que você olhava e dizia, não tem mais jeito. Aí Jesus diz assim, eu quero entrar na vida daquela pessoa que todos dizem, não tem mais jeito. Eu quero entrar na vida dela e dizer, tem jeito sim. Jesus escolhe o mais difícil, aquele que ninguém olha, aquele que as pessoas olham e falam, não tem jeito, essa pessoa não vai mudar, essa pessoa não muda. Aí Jesus fala, escolhe exatamente entrar naquela vida.
Como eu falei para vocês, sabe, uma das coisas que brilha os meus olhos em ser pastor de igreja é realmente conhecer a história. Quando eu olho para o rosto da maioria de vocês que eu conheço a história, que eu sei da onde você veio, eu sei da onde Deus te tirou, porque você me falou, aí eu digo assim, Deus é aquele que escolhe as pessoas que a gente vê e diz assim, esse não tem jeito. Mas Jesus diz, eu quero entrar na vida dele. Eu quero entrar na vida dele. Sabe, teve um dia que um obreiro me constrangeu aqui no último batismo. Eu fiquei constrangido, sabe, e a Bíblia diz assim, na realidade assim, eu não sei se foi intencional, mas a Bíblia diz que a gente tem que constranger as outras pessoas com atitude de amor. Eu saí do batistério, quando eu estou descendo, o obreiro encosta perto de mim, e aí quando eu sento, ele vem e enxuga meus pés. Aí eu olho a vida daquela pessoa e vejo, se fosse outro tempo atrás, ele estava me dando um tiro. Aí eu vejo o poder de Deus na vida de pessoas que são alcançadas pela palavra de Deus. Você já imaginou? Se fosse um outro tempo, ele estava me colocando no porta-mala de um carro e me desovando lá para as quebradas. Mas naquele dia ele estava enxugando meus pés, eu fiquei tão constrangido. Mas quando eu olhei, Jesus falou no meu coração, olha, não existe nenhuma vida que é impossível de ser alcançada e transformada. E Jesus sempre escolhe as pessoas mais difíceis. Sabe, as pessoas que você olha assim, eu aqui eu acho que eu não tenho muita coisa mais para revelar sobre a minha vida, não. A minha vida é um livro aberto com as páginas principais arrancadas. Não, todo mundo sabe da minha vida. E quando você olha para mim e vê onde Deus me colocou, e vê o que Deus faz através da minha vida, e você conhece a minha vida, de onde eu vim, aí você diz assim, cara, Deus escolhe realmente pessoas improváveis, pessoas que não são, para confundir aquelas que são. Sabe aquela madeira mais torta, que nenhum carpinteiro tem a ousadia de trabalhar? Sabe a peroba torta? Aquela que você olha assim e descarta, não vou trabalhar com essa madeira porque é uma madeira ruim, é uma madeira difícil de trabalhar, uma madeira dura. Jesus fala assim, manda para mim que eu trabalho com ela. Manda para mim. Sabe, aquilo que o psicólogo não alcança, manda para Jesus que ele faz. Aquilo que o terapeuta não consegue fazer na sua vida, manda para Jesus que ele faz. Por quê? Porque ele escolhe as pessoas improváveis, aquelas pessoas que dizem, não tem mais jeito, eu já fiz tudo por você. Igual aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que a Bíblia diz que gastou todos os dinheiros com os médicos não tem mais nada para fazer. Aí Deus olha, manda para Jesus que ele resolve. Jesus olha para Pedro, olha para 2 barcos e resolve entrar no barco de Pedro. Ele poderia ter entrado, sabe, num outro barco, mas ele escolhe o daquele cara que tem um coração duro. Aquele cara que levanta uma espada e se possível arranca a orelha, sabe, que age por impulso, age pelas emoções. Aí Jesus Cristo olha e diz assim, vou entrar nele. E aí, para uma pessoa que está com tudo destruído, aí não importa quem entra. Mas Jesus fala, entra no barco. E aí diz para Pedro assim, Pedro, afasta um pouco. E ele começa a ensinar.
Depois Jesus dá uma ordem para ele, diz, quando ele termina de ensinar, a multidão está tranquila. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, agora você vai mais fundo e lança a rede. Pedro olha assim e pensa: eu sou pescador, eu sei o horário que é um horário bom de pescar, à noite. Pesquei a noite inteira e sei onde que tem peixe nesse lago. Sabe o lago, esse lago de Genezaré, que também é conhecido como o Mar da Galileia, como também conhecido como o Mar de Tiberíades. Era um lago assim de 20 quilômetros por 12. Então 20 quilômetros dá quase lá no centro. Por 12. Era grande. Mas Pedro, como pescador e morando ali na região, ele sabia onde jogar a rede. Ele sabia onde pescar. E ele olha e vê: cara, o carpinteiro, você entende de madeira. Eu entendo de peixe. Você entende de madeira. Mas ele diz: mestre. Olha o que ele diz no verso de número 4 e 5. Ele diz: quando acabou de falar, Jesus disse: leve o barco para um lugar mais fundo do lago e lance as redes que você estava pescando. Então Simão diz: mestre. Você sabe, essa palavra mestre quer dizer alguém que tem autoridade. Então alguém que tem autoridade, tipo alguém que ensina, alguém que tem respeito, tipo um pastor, um ministro, alguém que tem autoridade. Pedro respeitava a autoridade. E aí, cara, ele não entende de nada, mas beleza, eu vou lançar. Já que você está mandando, eu vou lá e vou lançar. E aí ele vai e obedece a Jesus. E o que Jesus estava dizendo, quando estava dizendo para Pedro, o que ele queria dizer quando disse para Pedro: Pedro, vai mais para fundo e lança a rede. Por quê? Porque naquele momento Pedro estava no raso, irmão. E no raso, a gente não vê milagre de Deus. No raso, a gente não vê transformação de Deus. No raso, a gente já conhece, irmão. No raso, a gente tem domínio. Agora, quando a gente entra no campo de Deus, a gente entra no lugar onde a gente não domina mais. No raso, se vier uma ondazinha, a gente segura. No raso, a gente vê o que está acontecendo. Mas no profundo, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente tem que ter uma dependência de Deus. Por isso que Jesus, ele diz que os verdadeiros adoradores, eles são como o vento, não sabe para onde vai e nem para onde vem, da onde vem nem para onde vai. Aqueles que são nascidos de Deus são exatamente esses, são aqueles que entram no mais profundo, saem da superficialidade e entram numa comunhão mais profunda com Deus, e por entrar numa comunhão mais profunda com Deus, eles têm sempre o acesso ao sobrenatural, aquilo que eles não conhecem, aquilo que eles não dominam. Por quê? Porque andar no raso, irmão, é andar no lugar de segurança, aonde a gente domina, aonde a gente sabe das coisas, mas Deus quer te tirar do raso e te levar para um lugar mais profundo, para que você possa contemplar os milagres de Deus na sua vida. Cara, o que é milagre? Qual é a definição mais simples que até uma criança pode entender? Milagre é trazer à existência nesse mundo aquilo que não existe. Por quê? Porque esse mundo que a gente vive, irmão, isso aqui é o raso. Mas para você provar das grandezas de Deus, do sobrenatural de Deus, você precisa entrar debaixo da nuvem. Você precisa ir mais fundo. Você precisa desapegar
daquilo que você conhece, desapegar daquilo que você domina e deixar-se ser dominado por Deus. Sabe quando você, não sei se você já foi mais fundo, mas quando você vai em um rio mais fundo, em um mar mais fundo, em um lugar, você não tem controle de nada, você fica ali nadando, mas você não sabe o que acontece embaixo, você não consegue enxergar nada embaixo, e é exatamente isso. Deus não quer que você enxergue, não, Deus quer que você comece a andar sem enxergar, confiando nas promessas dEle, porque olha, essa preposição é a preposição que ela desvenda o texto. Pedro diz: Senhor, mestre, ele diz: mestre, o Senhor tem autoridade, mestre, eu pesquei a noite inteira e não consegui nada, mas sob a tua palavra. O que ele está dizendo? Debaixo da tua palavra, eu me submeto à tua palavra. Eu não estou sobre, eu estou sob a tua palavra. Então, debaixo da tua palavra, eu me submeto e eu vou lançar a rede nesse lugar imenso. Ou seja, ele está dizendo: eu confio, eu não sei, eu já tentei, eu já trabalhei, eu já lancei a rede, eu já fiz tudo, passei a noite inteira e não consegui nada, mas debaixo da tua palavra, eu vou lançar essa rede. E ele, pelo jeito, pela conversa de Pedro, ele não acreditou muito. Ele falou assim: eu só vou lançar a rede. Eu falei: eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Então o que ele está dizendo? Mas eu vou me submeter à tua autoridade. Ele não estava com fé ali. Eu vou jogar porque o Senhor está mandando. Você está entendendo? Então a questão aqui, irmão, não é se você acredita que vai acontecer ou não. A questão aqui tem a ver com obediência. A questão aqui tem a ver com confiança. A questão aqui tem a ver em confiar nas palavras de Jesus, mas nunca aconteceu, não vai, eu olho e parece que não vai dar certo. Não importa o que você enxerga, não importa o que você pensa, a única coisa que importa para Deus é o que? É a obediência, é você obedecer, porque quando você obedece ao comando, sabe, de Deus, você entra em princípios bíblicos. Por exemplo, se você crê na lei da gravidade ou não crê, digamos assim: eu não creio na lei da gravidade, então eu vou lá no centro, vou tentar andar de um prédio para o outro, você vai morrer, cara. Que você crê, eu não sei, sabe, eu não sei fazer a conta lá, a matemática lá, para falar do peso, né, da lei da gravidade, mas eu não quero nem saber, eu só não vou querer andar no alto, eu vou obedecer. E por eu obedecer esses esquemas de chegar lá no prédio e não pular, eu estou vivo. Mas eu não sei porque, eu não sei te explicar matematicamente, porque um corpo, você solta ele e ele cai. E diz que lá na lua ele flutua. Então, eu não sei explicar matematicamente. Mas mesmo sem saber explicar, eu obedeço esse negócio. E por obedecer esse negócio, eu estou com 50 anos. Então a questão aqui não é crer ou não crer. A questão aqui é obedecer aquilo que Deus manda. A questão aqui é obedecer aquilo que Jesus Cristo está mandando fazer. Aí ele diz: olha, eu trabalhei a noite inteira. Exatamente isso. Você trabalhou a noite inteira, mas se você deixar eu trabalhar agora e ficar tranquilo, só obedecer,
algo vai acontecer. É aquilo que o Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, a Bíblia diz que enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando. Que enquanto nós estamos tranquilos, Deus está trabalhando. Então, quando Jesus diz assim, entra para mais fundo, Ele está dizendo, olha, você está entrando num domínio que é meu. Você está entrando num domínio que é sobrenatural. E o sobrenatural você alcança com obediência. Pastor, existe esse lugar? Irmão, existe uma quarta dimensão. Se a gente pode dar um nome. Paul Yong-Chu falou sobre isso em um livro chamado Quarta Dimensão. Existe essa dimensão que a gente enxerga com os nossos olhos, que a gente pode tocar. Existe essa dimensão da nuvem que a gente enxerga. Existe aquela dimensão, a outra terceira dimensão, que é aquela que a gente consegue enxergar pelo um telescópio, onde a gente descobriu que, acho que Plutão, Saturno, não é planeta, é uma estrela, né? É o terceiro. E qual é a quarta dimensão? A quarta dimensão é aquela dimensão de Deus, sabe, aquela dimensão que eu falo todo domingo aqui, e falarei até o último dia que eu estiver aqui, Efésios 1 e 3, na oração de Paulo. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. É a quarta dimensão. É a dimensão aonde Deus opera. É a dimensão aonde a Bíblia diz, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz, quando eu entrei, a Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto, no sublime trono. É aquele lugar aonde a gente enxerga uma dimensão que não é a nossa. Você está me entendendo, irmão? Eu estou falando de coisas espirituais para você. E você fala, pastor, existe, irmão? O que é mais fácil acreditar? Que existe uma dimensão de Deus, onde a Bíblia, que é a palavra que a gente crê como verdade, ela diz, Paulo diz, conheço um homem, se fora do corpo, ou dentro do corpo, eu não sei, que visitou, foi ao terceiro céu e lá teve visões. Quando a Bíblia conta a história de Eliseu, que o seu moço falou para ele, olha, acordou cedo e viu o exército dos sírios cercando a casa do Eliseu, e quando Eliseu é acordado, que Eliseu olha e Eliseu diz, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele possa enxergar essa dimensão que eu estou enxergando, para que ele possa ver que maior é esse exército que está conosco, de que todo esse exército que ele está vendo. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós sempre queremos andar no raso, nós sempre queremos andar no conhecido, e por querer sempre andar no raso, no conhecido, nós não conseguimos acessar a dimensão daquilo que Deus quer para a nossa vida. Sabe, o fato de, você não está vendo aqui, irmão, mas se você, e alguns devem estar fazendo isso, pegar o teu celular aí, e você ligar numa emissora de rádio aí, ela está passando aqui um monte de correntes. Se tiver um aplicativo aí de qualquer Netflix, está passando aqui, ó, você não está vendo. Mas se você tiver um aparelhozinho, um celular que pode conectar, você vai assistir um filme aí onde você está, você vai ouvir uma música. É assim ou não? E está tudo aqui, ó, espalhado. Mas eu não consigo acessar aqui. Eu sei que está aqui, eu sei, eu não estou vendo, você está vendo? Parece coisa de louco, né? O pastor quando entra na loucura dele, mas eu não estou vendo. Mas se eu pegar o meu celular aqui, e eu abrir ele, eu vou conseguir conectar, por quê? Porque eu tenho um aparelho preparado para alcançar essas ondas de energia. Por exemplo, eu estou falando aqui, estou com o microfone, e está saindo um som aí. Da onde está vindo? Não tem cabo nenhum. O Fabinho não está com cabo aqui por baixo aqui para chegar até a mim. Não tem, mas eu estou usando um aparelho que está captando. Você está entendendo? Então, a sua vida,
ela precisa ser como um aparelho de Deus que é capaz de se conectar e captar aquilo que Deus tem para a nossa vida. A nossa vida, ela tem que estar preparada a se conectar no mundo de Deus. Você está entendendo? Então tem pessoas que não conhecem essa dimensão. Por quê? Porque vive desconectado. Você está off, irmão. Hã? Você tem que dizer assim: o pai está on. Você tem que estar conectado com Deus. Você tem que ouvir Deus falar. Você tem que ouvir Deus, sabe? Você não pode estar off, irmão. Crente tem que estar on com Deus. Tem que ter uma conexão. Tem que vir da onde do céu. Tem que vir revelação do céu. A gente tem que mergulhar no sobrenatural de Deus. A gente tem que ir mais fundo. Porque senão a gente vai virar um clube, irmão. A gente precisa ter experiência com Deus para dizer para os nossos filhos, para ensinar para os nossos filhos que existe um Deus poderoso, existe um lugar sobrenatural que a gente precisa alcançar. Existe uma Nárnia. Já assistiu as Crônicas de Nárnia? Já leu as Crônicas de Nárnia? Foi escrito por um cristão, irmão. C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia juntamente com um outro autor. E o que fala ali? Fala exatamente que existe o que? Um outro mundo. Conta a história de salvação. Sabe, não é uma simples história. Conta a história de salvação, um jeito alegórico, uma parábola da salvação. Que se está ali quer dar um filme legal para o seu filho assistir, coloca lá, Crônica de Nárnia. Está dizendo que existe um lugar sobrenatural que poucas pessoas acessam, mas Deus não quis que sempre fosse assim. Deus, Ele quer que cada um de nós possamos acessar o mais fundo, o mais profundo. Amém? O que eu aprendo com esse texto? Que a obediência, ela traz resultado extraordinário para a nossa vida. Ela traz resultado extraordinário. Quando você crê em Deus, quando você crê que Deus está te conduzindo. Quando Pedro lança a rede, imagina só Pedro lançando a rede. Tarrafa. Já pescou de tarrafa, Altamir? Joga tarrafa. E aí, como o lugar mais profundo é o lugar sobrenatural de Deus, sabe o que Deus faz? Deus diz para Pedro que está no mundo natural: joga a tarrafa, a rede. Aí no mundo sobrenatural, lá embaixo, onde ninguém vê, Deus vai dizendo para os peixes: ó, todo mundo para a rede. E eu acredito que Ele ainda vai dizendo nome por nome. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele conhece as estrelas nome por nome. Ele deu o nome às estrelas. A gente também mudou o nome, né? Três Maria, né? Mas Deus diz para os peixes: vai lá e enche essa rede. Mas eu vou me sacrificar. Vai. Porque eu estou dando ordem no mundo sobrenatural aqui. Vai lá e enche a rede. Sabe, então quando você confia em Deus, quando você vai no sobrenatural de Deus, Deus, Ele dá ordem, abre a janela do céu e derrama sobre a vida dele. O que Ele está precisando? O filho transformado, derrama na vida dele. O que Ele está precisando? Um casamento transformado, faz milagre na vida dele. O que Ele está precisando? Uma cura. Abre a janela do céu e derrama a bênção sem medida sobre a vida dele. É aquilo que Efésios 1:3 fala. Então a obediência, ela traz resultado. E por trazer resultado, Pedro, por ele confiar e andar no sobrenatural, a Bíblia diz que Pedro, ele começa a enxergar Jesus diferente. Primeiro ele diz: mestre, que quer dizer, eu sei que você tem autoridade. Mas depois que o milagre acontece, Pedro diz, no verso de número 8, ele diz: Senhor. Senhor é diferente de mestre. Mestre é: eu sei que você tem autoridade.
mas Senhor está reconhecendo que ele é um escravo de Jesus, que ele deve obedecer. Ele diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Pedro foi obrigado a reconhecer a mão de Deus, ele foi forçado a reconhecer quem ele era. Porque com outro detalhe que acontece, quando a gente entra no reino de Deus, no reino sobrenatural de Deus, uma das coisas que a gente enxerga é aquilo que Isaías enxergou. Eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Eu não acredito, de verdade, em pessoas que vai monte, que faz jejum, e ele olha para as outras pessoas como se ele fosse melhor do que as outras. Porque quanto mais você chega perto de Deus, mais pecador você se sente. Você sabia disso? Você não se sente mais santo, você se sente mais pecador, você se sente mais inferior, você se sente mais dependente da graça de Deus. Então as pessoas que fazem jejum, que vai em monte, que faz campanha, e ele se acha melhor do que as outras pessoas, eu quero dizer para você que você não está tendo um encontro com Deus. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, a gente vê todo mundo santo e a gente diz: ai de mim, que sou pecador, que tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu me sinto mais pecador. Sabe, eu olho para mim e eu fico assim: Deus, cara, só pela graça, só pela graça. Porque gente, vamos ser sinceros, se eu fosse Deus, eu não me escolheria. Você se escolheria de verdade? Quem se escolheria? E aí eu vou pedir para Deus: Deus, mostra a vida dele no telão, para ver se... Porque se eu fosse Deus, eu olharia para mim e falaria assim: cara, então a gente tem que sentir cada dia que você está mais perto de Deus, mais imerecedor da sua graça você se sente. Você se sente mais pecador. Você se sente: cara, eu só vou ser salvo se for pela graça. Não é por aquilo que eu faço, não é pelo aquilo que eu desempenho, não é pelo meu desempenho. Eu vou ser salvo pela graça. Pedro olha e diz: Tu és o meu Senhor. O meu Senhor. E a partir de hoje ele diz o quê? Senhor. Senhor quer dizer: eu sou teu escravo agora. Vou fazer o que o Senhor me pedir. Antes Pedro reconhecia Jesus como mestre, e agora ele reconhece como Senhor. Mestre, a palavra mestre significa cuja ordem deve ser obedecida, e Senhor, cuja santidade causa agonia mortal no pecador. Amém? Pode subir aí. Aleluia. Então Pedro olha e diz: afasta de mim. E sabe o que eu acho mais interessante? Qual era a frustração de Pedro no começo do texto? Estava dando tudo errado, não tinha ganho peixe, mas no final, olha o que diz quando ele reconhece quem é Jesus. Verso de número 11: e arrastando ele os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mas espera aí, ele não queria peixe? Ele não queria que o seu comércio voltasse a prosperar? Mas quando ele teve o encontro com Deus, com Jesus, tudo aquilo que era material ali que ele queria, se tornou insignificante. Porque na presença de Deus, tudo aquilo que a gente tem, se torna insignificante, irmão. A Bíblia diz que eles deixaram tudo. Tudo. Então, quando você se encontra de verdade, que você entra no mundo sobrenatural e tem um encontro com Deus, uma revelação divina, cara, se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Sabe, se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele é Deus.
Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Porque nada mais importa, porque é aquilo que a gente tanto lutava, quando a gente tem um encontro com Ele, a gente larga tudo e a gente começa a segui-lo. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você falasse: Deus, eu quero ter essa revelação. Eu queria que você dissesse: Deus, eu quero conhecer o Senhor não como mestre, mas como Senhor.